A paz de Cristo, queridos. Deus abençoe a sua vida. É um prazer imensurável poder estar com vocês aqui essa noite, fazendo aquilo que eu mais amo, que é poder pregar a palavra de Deus. Eu também quero agradecer ao pastor João por me confiar esse púlpito mais uma vez. Irmãos, imagine uma igreja lá no meio da roça. Entra um troço desse na hora do culto. Vão pensar que é um demônio, uma vespa. É a tecnologia, né? Coisa extraordinária. Graças a Deus. Irmãos, antes de estarmos pregando aqui, deixa eu anunciar aqui uma obra da minha autoria. É um livro, Aprendendo com o Maior Sonhador. Deus ainda realiza sonhos. Você acredita nisso? Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos em uma UTI cardíaca. Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos quando a minha esposa teve o segundo câncer, um carcinoma, e nós achamos que era para a morte. E hoje ela está aí 10 anos depois, viaja comigo o mundo todo, para cima e para baixo. Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos quando Ele pegou um menino como eu, com déficit de atenção, TDAH, e fez um pregador por todo esse Brasil, boa parte desse mundo. A Bíblia não é só um livro de promessas. A Bíblia é um livro de realizações. E o maior sonhador da Bíblia é José, né? E a gente descreve aqui um paralelo, né, sobre nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, né, com os sonhos e os projetos de José. Quem sabe alguém disse para você que o seu sonho nunca vai acontecer. Quem sabe você disse a si mesmo, isso é impossível. Mas aprenda uma coisa, Deus ainda realiza sonhos. E quem acreditou nessa obra aqui ao ponto de prefaciá-la é o pastor Silas Malafaia, o próprio. O prefácio desse livro é do pastor Silas Malafaia, tá bom? Custa apenas R$40. Você pode adquirir débito, crédito, como você quiser, tá bom? Ah, e eu trouxe também alguns materiais, algumas blusas, né? Inclusive, a blusa que eu estou usando hoje é o tema da mensagem que eu vou pregar. Minha promessa é maior do que a minha dor. Mas você não entendeu. Minha promessa é maior do que a minha dor. Tá? Tem vários temas ali. A blusa custa R$50 e o livro R$40. Mas se você puder comprar apenas um, compre o livro. Não por ser mais barato, porque eu acredito que possa fazer diferença na sua vida. E se você acreditar que possa fazer diferença na vida de alguém, também compre. Alguém que você conheça que parou de sonhar, alguém que você conheça que estagnou na vida, está em uma crise existencial, eu creio que vai abençoar a vida de alguém. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o texto que eu preguei hoje aqui pela manhã. E eu estava no hotel falando com Deus, e o que veio do meu espírito foi: você vai ministrar isso à noite, porque tem pessoas que precisarão ouvir. Eu falei, amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 22, 23 e 24. Verso 22 do capítulo 27. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém?
Irmãos, qual o contexto aqui do capítulo 27? Paulo estava embarcado em um navio e o destino desse navio era a cidade de Roma. Mas Paulo não estava embarcado nesse navio, Paulo não estava viajando como um turista em um transatlântico da MSC. Paulo não estava indo para Roma para visitar a Capela Sistina, a Piazza São Marcos, né? A Fontana di Trevi, o Coliseu. Não. O apóstolo Paulo estava indo para Roma como um prisioneiro. E a nossa história começa no capítulo 21, quando Paulo chega em Jerusalém da sua terceira viagem missionária. E ele chega em Jerusalém da sua terceira viagem missionária com alguns propósitos. Ele queria chegar a tempo para participar da festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Paulo também queria cumprir um voto no templo, rever os irmãos e, talvez o principal de todos esses objetivos que eu disse aqui, era levar uma oferta para os irmãos pobres da Judéia, oferta esta que ele havia recolhido entre os irmãos da Acaia, Macedônia e Ásia Menor. Mas Paulo, quando chega em Jerusalém, subitamente, ele é agredido pelos judeus, pelos religiosos, pelos fariseus. O povo o agride, o povo o fere. Paulo é espancado. E ele é acusado de sedição, acusado de profanar o templo, acusado de heresia, e, obviamente, todas estas acusações foram infundadas. Paulo, agora, ele é levado para a Fortaleza Antônia, e o tribuno Cláudio Lísias o arranca das garras da multidão e o leva para a Fortaleza Antônia. Paulo está preso em uma prisão romana, aonde, pastor, você está falando de Judéia, prisão romana? Deixa eu te explicar. O mundo de então, do primeiro século aqui, era um mundo romano. 1/4 da população mundial nascia, vivia e morria debaixo das leis dos Césares. Então, a Judéia aqui era uma província romana. E agora, Paulo está preso em uma prisão romana. Não havia direitos humanos na prisão romana. Era escura, úmida, insalubre, fétida. Dali, muitos saíam para o patíbulo, para o cadafalso. Muitos não conseguiam sair dali com vida. E o que me chama a atenção é que o texto vai dizer, no capítulo 23, versículo 11, que na noite seguinte, Jesus aparece para Paulo, ao lado de Paulo. Então a gente entende por inferência aqui no texto, que se Paulo está preso em uma cela, e Jesus aparece ao lado dele, significa que Jesus aparece dentro da prisão. E aparece ao lado de Paulo. A primeira realidade deste texto é que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele sempre estará do seu lado. Não importa as circunstâncias, os reveses, ele sempre estará ao seu lado. E o que Jesus diz para Paulo? Paulo, me perdoa, não deu tempo de te socorrer, não cheguei a tempo, me desculpa, me atrasei. Paulo, está doendo? Você está machucado? Ah, Paulo, senta aqui, isso é coisa da vida. Foi o que Jesus disse para Paulo? Não. Jesus aparece a Paulo e diz, Paulo, tenha ânimo. Uau! O que é o ânimo, gente? O ânimo é o agente ativador do ser. Sem ânimo não há motivação, sem motivação não há entusiasmo, e sem entusiasmo nada acontece. Vocês lembram de Josué capítulo 1, versículo 9?
Deus aparece para Josué e diz: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz aos discípulos: nesse mundo aqui tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mateus 14, 27, quando os discípulos estão na tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e diz: ei, sou eu mesmo, não temam e tende bom ânimo. Porque todas as vezes que Deus diz ao homem sobre ânimo, Ele nunca diz assim: eu vou dar ânimo para vocês, recebam o meu ânimo, está descendo do céu o meu ânimo. Não, não, não. Sempre é: tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque vitória é com Ele, milagre é com Ele, libertação é com Ele. Você está precisando de quê? De cura? Cura é com Ele, mas ânimo é contigo. Por quê? Porque o ânimo é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Ânimo é com você, meu brother. Ânimo é com você, irmã. Então, querida princesa, levanta a cabeça, senão a coroa vai cair. Meu brother, enche esse pulmão de ar e libera o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia. Postura de campeão, ânimo, saia daqui hoje, chega na tua casa e reúna a família e diga: olha, eu ouvi uma mensagem na Igreja Batista Renascer, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai mudar a nossa vida, uma porta vai se abrir, um milagre vai acontecer. Seja um agente de ânimo. E Jesus faz uma promessa para ele. Jesus diz: Paulo, tenha ânimo, porque importa que assim como tu testificaste de mim aqui em Jerusalém, tu vai testificar de mim também em Roma. O que Jesus está dizendo para ele? Paulo, assim como você pregou o meu evangelho aqui, você também vai pregar em Roma. Sabe o que Jesus está dizendo para Paulo? Você não vai morrer nessa prisão, porque eu te faço uma promessa. Você vai chegar em Roma, vai pregar o meu evangelho lá, e você está debaixo dessa palavra, Paulo. Você não morre aqui. Então repita após mim: minha promessa é maior que a minha dor. Ainda no capítulo 23, ele é julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal, o Supremo Tribunal Religioso de Israel. Agora, ele parte da Palestina, vai para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde ficava o procurador romano, e ali agora ele é julgado por Félix, o procurador romano. E Paulo fica por cerca de 2 anos preso. No capítulo 25, Félix é deposto, e agora o novo procurador, o novo governador, é Pórcio Festus. E agora ele é julgado por Festo no capítulo 25. No capítulo 24, julgado por Félix. No capítulo 25, julgado por Festo. E no capítulo 26, Paulo apresenta a defesa dele perante o governador Festo e perante o rei Agripa. E algumas coisas interessantes acontecem aqui no capítulo 26. Mas eu quero destacar o versículo 19. Paulo, quando faz a sua defesa, ele fala da sua vida, como ele foi zeloso da lei, fariseu. Ele fala que fazia parte do Sinédrio, que foi perseguidor da igreja, fala da sua conversão e diz o motivo pelo qual ele estava ali na prisão, por amor ao evangelho de Cristo que ele estava pregando. E Paulo diz no versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente àquilo que Jesus mandou eu fazer. Às vezes é assim na nossa vida, né, irmãos? Nós sofremos injustiças. Quem sabe você está aqui hoje, você é o único crente na sua casa. Talvez você passe por zombaria, talvez você é incompreendido, mas você pode dizer como Paulo: eu não fui
desobediente à visão celestial. Quem sabe no seu trabalho, no seu quartel, na sua repartição pública, na empresa, né? Haja esquemas de cá, esquemas de lá, e você é visto como bobão, né? Você é visto como aquele cara que é careta, mas você é servo fiel de Jesus, e você pode bater no peito e dizer: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu permaneço firme nas minhas convicções e nos meus valores morais e espirituais. Agora Paulo ele percebe que é um esquema para matá-lo. Porque Festo diz: Paulo, você é judeu, volta para Jerusalém, seja julgado lá. E Paulo percebe que há um motim para matá-lo, ou na volta, ou quando ele chegasse em Jerusalém. Ele tinha dupla cidadania, ele também era cidadão romano. Paulo diz o seguinte: olha, eu apelo para César. Eu quero ser julgado por um tribunal romano em Roma. E aí Festo diz: se tu apela para César tu irás. No dia seguinte, Paulo e muitos outros prisioneiros entram em um navio adramitino que tinha o centurião Júlio como responsável dessa embarcação, centurião Júlio da corte Augusta. E eles partem de Cesareia Marítima, e o texto diz, no capítulo 27, que no dia seguinte eles chegam em Sidom. E o centurião Júlio, usando de humanidade com Paulo, permite que ele desça em Sidom. E quando Paulo desce em Sidom, Paulo revê os seus amigos, esses amigos cuidam de Paulo, Paulo volta para o navio e rumo à viagem. E agora partiram de Sidom e eles chegam em Mirra da Lícia. E quando eles chegam em Mirra da Lícia, estão indo para Roma. Quando chegam em Mirra da Lícia, eles trocam de navio. Agora eles entram em um navio que vem da Alexandria em direção à Itália, possivelmente com carregamento de grãos. Partem de Mirra da Lícia e chegam em Quinido. E a Bíblia diz que os ventos começaram a soprar contrários. O que você precisa entender aqui, para que você se familiarize com a mensagem, era o fim do outono. E era muito difícil você navegar no mar Mediterrâneo, principalmente na parte do mar Adriático, por conta das diversas tempestades. O mar ficava muito bravio. E no período do inverno, era praticamente impossível navegar no mar Mediterrâneo. Então, o que eles precisavam fazer? Ancorar em um navio. Ancorarem o navio em algum porto. É por isso que você vai ver, algumas vezes, no capítulo 27, a expressão: e precisávamos invernar, ou seja, passar o inverno em algum lugar, 3 meses em algum lugar, para depois seguirem uma viagem tranquila. Então, eles pensam: vamos partir daqui, vamos para Bons Portos. Lá existe um porto, e quando chegam em Bons Portos, ou a baía era rasa, ou o porto era pequeno, para que o navio se atracasse. No versículo 10, Paulo, o prisioneiro, diz para o centurião: vejo que esta viagem será danosa, com perigo, não só para o navio, mas também para nós. Mas ninguém deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Você precisa entender que eles estão o tempo todo navegando pela costa, e aqui agora pela costa da ilha de Creta. Então eles pensam o seguinte: vamos partir de Bons Portos. O que vamos fazer? Em Fênix tem um porto seguro para atracarmos essa embarcação. Eles estão indo pela costa da ilha de Creta em direção a Fênix. E a Bíblia vai dizer, no versículo 14, que quando eles estão navegando em direção ao porto de Fênix, vem um vento. E esse vento tem nome, porque vento tem nome, né, gente? Tem vento que tem nome. O nome desse vento é Euroaquilão. Era um vento que soprava do nordeste. E o vento Euroaquilão, ele era conhecido como um tufão do mar. Imagine um tufão, gente. Um furacão. Agora imagine esse mesmo tufão, esse mesmo furacão em um mar. O perigo. Este vento arrastou a embarcação. Levou a embarcação para alto mar. E eles ficaram à deriva. Tentaram voltar com a embarcação em direção à costa, mas não conseguiram. Ficaram à deriva no meio da tempestade
E Lucas, que é o escritor, o autor do livro de Atos, testemunha ocular, que estava dentro do barco, ele vai dizer no versículo 20: e perdemos toda a esperança de vida. Mais uma vez, e perdemos toda a esperança de vida. Permita-me aplicar isso aqui para você. Querendo ou não, a nossa vida é uma viagem, sim ou não, gente? É uma viagem. E eu disse isso aqui pela manhã, né? O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Pedro vai dizer que nós aqui nessa terra somos peregrinos e forasteiros, que a nossa pátria não é aqui. Resumindo, nós estamos aqui de passagem. E a nossa vida, irmãos, é uma viagem. E quanto a uma viagem que estamos fazendo, a gente sempre procura também o lugar seguro. Eles navegavam pela costa porque era o lugar mais seguro. Por que o lugar mais seguro? Qualquer tempestade, reveses, eles entrariam em enseadas ou atracariam a embarcação em portos. Então, navegar pela costa é navegar pelo lugar seguro. E na viagem da vida, irmãos, nós também buscamos caminhar, navegarmos pelo lugar seguro, sim ou não? Sim. Nós buscamos segurança para a nossa vida o tempo todo. E não é só você, não. Eu também busco segurança para a minha vida, para os meus filhos, para os meus projetos. Mas muitas das vezes, nós perdemos essa segurança. Quem sabe você está aqui hoje, se sentia muito seguro. Eu não sei quais são as coisas que te traziam segurança. Quem sabe uma CLT, uma carteira assinada. Um emprego que você está há 10, 15 anos, você se sente seguro. Quem sabe são os seus terrenos, seus imóveis que você tem e aluga. Quem sabe, não, pastor, são algumas aplicações que eu tenho, sabe? E aí a taxa Selic está lá em cima, né? E aí o Tesouro Direto já está aqui 1%, eu estou bem. Não, pastor, já estou aplicando no exterior, nas ETFs, lá no estrangeiro. Não, pastor, já estou nos CBONs, nos títulos da dívida externa. Eu não sei quais são as coisas que te transmitem segurança. Eu não sei. Mas quem sabe, assim como essa embarcação, você também se sentia muito seguro, navegando pelo mar da vida, mas de repente veio um vento, veio uma tempestade, e te arrastou do lugar de segurança e te levou para o meio de uma tempestade. Eu não sei se foi um diagnóstico médico, eu não sei se foi uma notícia ruim, eu não sei se você foi convidado a ir para os recursos humanos e alguém lhe deu um bilhete azul dizendo, olha, você está desempregado. Eu não sei se foi uma pessoa que te fez juras de amor e que te abandonou. Eu não sei o que você perdeu na justiça. Eu não sei quais foram as suas perdas, mas fato é que na viagem da vida você se sentia muito seguro. Irmãos, é o nosso instinto. E é um instinto básico do ser humano. Nós nascemos com esses dois instintos. Queremos prazer imediato e fugirmos da dor. Queremos segurança o tempo todo. Quem sabe veio um vento, uma tempestade que você não esperava, te levou para o alto mar e você se sente inseguro, e essa insegurança está roubando a tua paz, essa insegurança está roubando o teu sono, essa insegurança está te trazendo inquietação, e você se sente em um meio de uma tempestade. Agora escute, não era só a costa que trazia segurança para eles, navegar pela costa, não. Navegar pela costa também trazia uma segurança por conta das referências visíveis. Navegar pela costa trazia a referência visível do que, pastor? Da terra que dava localização. Arquipélagos, ilhas. Então eles perdem a segurança aqui da costa e também perdem as referências visíveis quando a embarcação vai para o alto mar. Pastor,
Eu perdi minhas referências visíveis. O que são suas referências visíveis? Quem sabe um líder que você se decepcionou, se frustrou? Quem sabe a sua referência era um mentor, um coach, um pai, um grande empresário? Eu não sei. Mas fato é que você procurou o chão e não achou mais, porque você se decepcionou profundamente com essa pessoa que você admirava, e agora você não está mais num lugar seguro e também perdeu as suas referências visíveis. Parece que você se sente à deriva em um alto mar, e no verso 20 Lucas vai dizer: e perdemos toda a esperança de vida. Pastor, o senhor está lendo a minha mente? Pastor, como é que o senhor sabe o que está acontecendo comigo? Não, querido, não é eu, não. É o Espírito Santo que conhece o teu coração, conhece a tua mente, e te trouxe hoje aqui. Tem gente que está aqui hoje, e talvez seria o último lugar que você escolheria para estar, mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer te tirar do meio dessa tempestade. Ele quer dizer para você que a qualquer momento o ambiente vai mudar, o quadro vai mudar. Não se desespere, não faça bobagem, não cometa loucura, porque a qualquer momento essa tempestade vai ter fim. Não há mal que dure para sempre. Jeová vai liberar uma palavra sobre a sua vida, e esse mar vai se acalmar. Ele vai entrar com recurso, ele vai entrar com provisão, ele vai entrar com milagre, ele vai entrar com resposta. Acalma o teu coração. Você não está aqui por coincidência, você não é obra e fruto do acaso. Não, 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 não. Você é desígnio de Deus. Ei, você não é um erro, você é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. Você veio esse mundo para cumprir um desígnio de Deus, e a promessa que Ele te fez é maior do que a dor que você está sentindo, e você vai chegar aonde Ele disse que você vai chegar. A despeito da dor, a despeito da tempestade, você está debaixo da palavra de Jesus. A minha promessa é maior que a minha dor. Agora preste atenção. No mesmo versículo 20 que Lucas vai dizer: perdemos toda a esperança. Sabe o que Lucas está dizendo? Acabou. Não tem mais jeito. Daqui a gente não sai. Vamos ser sepultados no mar. Acabou. E no mesmo versículo 20, ele vai dizer que por muitos dias não se viu nem sol e nem estrelas. Essa tempestade durou 14 dias. Interessante é que a tempestade de Mateus 14, 22, durou uma noite, uma madrugada. Mas essa aqui durou 14 dias. Eu não sei quanto tempo está levando a tua tempestade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nessa tempestade aqui de Atos 27, eram 276 pessoas embarcadas, ninguém morre. Aqui, em Mateus 14, estavam os discípulos, e ninguém morre, porque Jesus acalma o vento e o mar. Na tempestade de Marcos 4, idem, Jesus acalma o vento e o mar. Nessa tempestade ninguém morre. Lembra de Jonas? A tempestade, Jonas não morre, a tripulação não morre. Onde o senhor quer chegar, pastor? Tempestade nunca matou crente. Isso aí não é para a morte, é para a vida. Isso aí não é para maldição, é para bênção. Isso aí não é para derrota, é para vitória. Como assim, pastor? Você vai sair disso aí um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor. Você vai sair daí melhor e você vai dar glória a Deus. Deus está forjando o teu caráter aí. Ele vai te entregar coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Do deserto, das tempestades, ninguém sai reprovado. Ou você sai aprovado, ou você permanece lá. O Senhor quer te ensinar. Eu venho aqui como profeta para liberar essa palavra sobre a sua vida, para te dizer que Deus tem uma razão para essa dor, Ele tem um propósito para essa luta, Ele tem uma recompensa para essa fidelidade. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que Deus permite a dor?
É o tema do livro de Jó. Por que sofre o justo? Por que Deus permite a dor? Eu tenho uma teoria, irmãos. Não é Bíblia, é uma teoria minha. Só a dor muda as pessoas. Por quê, pastor? Porque o conselho do pastor no gabinete não muda. Conselho da mãe, do pai, não muda. Vem o melhor amigo, não muda. Vem o médico e fala, não muda. Aí Deus diz assim, eu vou usar um instrumento, uma ferramenta, que eu duvido que você não vai mudar. E aqui Freud tem razão quando ele diz, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Fulano não muda. Não muda? Ah, muda sim. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que tira e Deus sabe o que traz. Tem dois tipos de dor. Tem a dor que te machuca e tem a dor que te transforma. Agora deixa eu falar para você que está passando um processo e não está entendendo. Eu tenho sido fiel a Deus, porque tudo isso na minha vida. A dor deixa de ser dor quando ela ganha sentido. Deus tem uma razão para isso tudo que você está vivendo. Você não está entendendo, mas Jesus disse para Pedro em João 13:7, o que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra. Para onde? Que para onde, rapaz? Vai que no meio do caminho eu falo contigo. Nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Deus chama Moisés no capítulo 3 do Êxodo e diz, Moisés, vá a Faraó, manda ele liberar o meu povo. Mas eu vou lá em nome de quem? Quem tem nome é você, rapaz, o teu irmão Arão, a tua irmã Miriam. Eu sou, te enviou, Moisés. Nunca foi sobre entender, é sobre confiar em Deus. Talvez você não esteja entendendo nada, mas não é sobre entender, é sobre confiar. Se você entender Deus, queridão, Ele deixa de ser Deus e quem passa a ser Deus é você. Você sabia que teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu? O salmista do Salmo 139, ele vai dizer, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer lá no Sheol, tu estás também. De certo, se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele começa a perceber que está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Melhor deixar isso para lá. John Wesley disse, traga-me um verme que entenda a mente de um homem, e eu trarei um homem que possa entender a mente de Deus. Talvez você não esteja entendendo, está se irritando, achando que está em pecado, porque não está conseguindo compreender e entender. Não, nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Pastor, eu estou ansiosa demais. Aqui vai o antídoto, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pastor, eu estou inquieto e preocupado. Aqui vai o remédio, Filipenses 4:6. Não andeis inquietos, preocupados por coisa alguma. Antes apresentai a Deus as vossas petições em oração e súplica. Sai daqui hoje e vai dormir em paz, porque quem te guarda não dorme, quem te guarda não te esquece. Quem te guarda está de pé e Ele é o guarda de Israel. Agora, irmãos, preste atenção. No versículo 20, Lucas vai dizer que por muitos dias não se viu nem sol e nem estrelas. Por que isso é importante? Porque no primeiro século eles não tinham a bússola que nós conhecemos hoje, nem instrumentos de navegação. Então eles precisavam, os navegantes, eles se guiavam pelos sinais, pelos astros. É por isso que Lucas vai dizer que por muitos dias não se viu nem sol e nem estrelas. Se não havia nem sol e nem estrelas, o céu estava fechado. Repita após mim, o céu estava fechado. Só comigo que já aconteceu isso aqui? Será que foi só comigo?
Às vezes vêm as intempéries da vida, as adversidades, não me sinto mais no lugar seguro, parece que eu perdi minha segurança, problemas. Estou vivendo no meio de uma tempestade que parece que não vai acabar nunca. E aí vou orar, vou falar com Deus. Parece que o céu está feio. Só eu que já passei por isso. Parece que o céu está fechado, vou orar. Parece que a oração bate no teto e volta. Eles precisavam de sinais para se locomoverem. Por que sinais? Isso aqui é interessante, irmãos. Por que o sol era importante aparecer? Porque o sol determina os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, dando direção a eles. Mas não só isso. As estrelas, eles precisavam das constelações. A constelação de Órion, a constelação de Ursa Maior. Importantíssima, a constelação de Ursa Menor. Porque dentro dela tem a estrela polar, ou estrela Polaris, que sempre aponta para o norte, dando uma direção. Mas eles não tinham sinais para se locomoverem, porque o céu estava fechado. E aí você vai orar a Deus, o céu está fechado, e você pede sinais, né? Me dá um sinal, Senhor. O que eu devo fazer essa semana? Amanhã, Jesus, eu tenho que resolver esse problema, Jesus. Me dá um sinal, Jesus. Eu preciso resolver isso. E aí o céu está fechado. Não há sinais. Céu fechado sem sinais, consequentemente, eles estão sem direito. Quem sabe você está aqui hoje, vivendo dias de tempestade, perdeu suas referências visíveis, não se sente mais seguro, vivendo dias de insegurança, dentro de uma tempestade. Ora, parece que o céu está fechado, pede sinais a Deus, e os sinais não acontecem, consequentemente, você não sabe o que fazer, porque você está sem direção. E quando eu li isso, eu falei, mas Jesus, mas é isso aqui? E a resposta disso aqui? O Espírito Santo me levou para um livro da Bíblia, um livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz que em meio à tormenta e à tempestade, Deus tem o seu caminho. Mais uma vez, em meio à tormenta e à tempestade, Deus faz o seu caminho. Você não consegue enxergar, mas Ele já tem o caminho. Você não vê solução, mas Ele já tem a solução. Você não vê saída, mas Ele já tem a saída. Ele vai entrar no meio dessa tempestade, te pegar pela mão e te conduzir em meio à tempestade e te levar à terra firme, ancorar a tua embarcação em um porto seguro. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu fico com o Salmo de Davi 27, versículo 5, quando ele diz: porque no dia da minha adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo. Davi tinha a cabeça dele a prêmio, tinha vários inimigos, mas Davi está dizendo, quando eles vierem contra mim, tu me esconderás no teu pavilhão. Olha o que Davi está dizendo. Tu vai me esconder e o meu inimigo não vai me achar. E eu disse, Jesus, isso tem base bíblica? Ou foi algo isolado que Davi disse? O Senhor me levou para o Salmo 91. Aquele que habita. Então tem um esconderijo em Deus. E quando Deus te guarda nesse esconderijo, o assassino não te acha, estuprador não te acha, bala perdida não te acha, homem violento não te acha, Satanás não te acha, macumba não te acha, feitiçaria não te acha, o mal não te acha. Deus está te escondendo nele hoje. Eu amo um texto, irmãos. Apocalipse capítulo 4, verso 1. João está em uma colônia penal chamada Ilha de Patmos, na antiga Anatólia, atual Turquia. Dali só se saía no saco preto, confinado à morte, todas as portas fechadas. E o capítulo 4, verso 1 de João, em Apocalipse,
E depois destas coisas, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. E Deus fez eu entender, Alfredo, quando todas as portas se fecharem para você na terra, eu tenho para você uma porta aberta no céu. A última palavra não será do médico, será de Deus. A última palavra não vai ser desse homem violento que te ameaçou, vai ser de Deus. A última palavra não vai ser da morte, vai ser de Deus. Quem tem a última palavra é Jesus. Sabe qual outra coisa que eu aprendo com esse texto aqui? Que a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Mais uma vez, a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Você sabia que é possível você sentir paz e segurança em meio a isso tudo que você está vivendo? Até que Ele venha te dar vitória total e absoluta sobre esse problema? Irmãos, tenta imaginar a cena aí. Esse tufão no meio do mar Mediterrâneo, na travessia do Adriático, aquela embarcação retrógrada, morte certa. O verso 23 e 24 diz, tenta imaginar o prisioneiro Paulo. A Bíblia diz que ele se põe de pé no meio da tripulação e diz: Senhores, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo aqui esta noite. Quando? Esta? Para abalar as estruturas do inferno. Esta? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite, dizendo: Paulo, não temas, porque importa que tu compareça perante César, importa que tu chegue a Roma. Escute isso aqui, no capítulo 23, versículo 11, o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, você vai testificar de mim em Roma, você não vai morrer nessa prisão. Agora o anjo está dizendo, ratificando a promessa: Paulo, importa que tu compareça perante César. Esqueceu? Se tu não morreu na prisão, na mão dos teus inimigos, não é nessa tempestade que você vai morrer. Diga após mim mais uma vez: minha promessa é maior que a minha dor. Minha promessa é maior do que minha dor. Interessante que Deus conhece o nosso emocional, o nosso psicológico, né? Lá na prisão, na Fortaleza Antônia, Jesus diz: tenha ânimo. Aqui, o anjo não diz para ele ter ânimo. O anjo diz para ele: não temas. Porque vamos ser sinceros, irmão. É para temer ou não é para temer? Para temer. Mas Deus está dizendo através do anjo: não tenha medo. Não. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje, não sei se você percebeu o que Deus está falando com você. Ânimo e não temas. Ânimo e não temas. Porque importa que se cumpra tudo que Deus estabeleceu para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e para a sua casa. Você está debaixo de um propósito. Deus não é como um menino precipitado, com o microfone na mão, jogando palavras ao vento. Deus não é como político, que aparece de 4 em 4 anos, prometendo coisas que não pode cumprir. Ele é fiel. A palavra dele não volta. Ainda que venhamos a ser infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E agora eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu me sinto autorizado pelo céu para profetizar sobre a sua família.
O anjo diz: não temas, porque importa que tu compareça perante César. E tem mais: hoje Deus está te dando todos os que navegam contigo. Irmãos, vocês têm que entender que ali estavam prisioneiros. Alta periculosidade, criminosos. E o Senhor disse para Paulo: por amor a você, Paulo, não me interessa se presta ou se não presta, ninguém vai se perder. Faça assim com a sua mão. Eu não sei quem habita debaixo daquele teto, se presta ou não presta, mas por amor a você, Deus está guardando todos quantos navegam contigo. Se você crê nesta palavra, por alguns segundos, diga alguma coisa bonita para Jesus, adore a Ele, glorifique a Ele, fala o que você tem vontade de falar, exalte a Ele, grita, fala em silêncio, do teu jeito, aplauda, mas não fique indiferente àquilo que Deus está fazendo aqui na nossa vida hoje, porque a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Irmãos, aquele varão, aquele homem aparece no meio da tempestade. E sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele se manifesta no meio da tempestade. Ele vai se manifestar no meio disso que você está vivendo. E outra coisa que eu aprendo, ele vai aonde ninguém pode ir. Era impossível alguém chegar ali, irmão. Mas Deus foi. Pastor, eu estou no fundo do poço. Que bom. Como assim, que bom, pastor? Se você está no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Agora é só subir. A mão dele te alcança no fundo do poço. Pastor, eu estou preso a grilhões e correntes. Ele quebra grilhões e correntes por amor a você. Pastor, estou preso a coisas espirituais terríveis. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não se desespere, ele chegou, ele se manifestou. Duas coisas eu termino. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse texto é um ditado que minha mãe usava: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Por quê, pastor? Porque no verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a vida de nenhum homem vai se perder, a não ser o navio. O que se perdeu aqui, gente, foram coisas ou pessoas? Paulo está dizendo: a vida de ninguém vai se perder, mas só o navio. Então não se perdeu pessoas, se perderam coisas. Só que nós vivemos uma era, gente, da coisificação da vida. Nós amamos as coisas em detrimento das pessoas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas, né? Eu moro no Rio de Janeiro, num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes, né? No rio, do lado do meu condomínio, habitam os jacarés. Eles ficam lá para os turistas ver o jacaré, fazem até pose. Jacaré, capivara, macaco e outros bichos. Se você matar um jacaré de papo amarelo, é um crime inafiançável. Mas se você matar um ser humano, você responde em liberdade. Dá para... A gente vive em um mundo que se valoriza mais bicho do que gente. E olha que eu amo bicho. Eu moro num apartamento e tenho um cachorro e um gato dentro do apartamento pequeno, né? E estou com a ideia de botar um aquário. E minha mulher falou: pelo amor de Deus, chega de bicho aqui em casa. Sabe qual é o nosso problema? Talvez seja o seu. Você está atribulado, desesperado, ansioso, por causa de coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu santo. Quando você veio para esse mundo, você trouxe alguma coisa? Teve gente que levou, que trouxe, mas vou te dar uma segunda oportunidade. Quando você veio para esse mundo, você trouxe alguma coisa? Vais levar alguma coisa?
Então, por que você passa uma vida inteira brigando por coisas que você não trouxe e não vai levar? Ah, vai levar sim, esqueci. Vai levar uma coisa, uma muda de roupa, mas não vai ser você que vai escolher. Não é? Isso aí. Onde o senhor quer chegar, pastor, com essa história toda? Aonde eu quero chegar? Nós colocamos o nosso foco, a nossa energia, a nossa força nas coisas que nós não temos ou que perdemos, mas esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que já temos. Nesse momento que você está aqui, tem gente que vai para a vigília, oração, consagração e está em jejum, pedindo a Deus coisas que você já tem. Você sabia que a gratidão atrai o favor de Deus para a sua vida? Você sabia que murmuração é reclamação descabida contra Deus? Você sabia que reclamar é dizer para Deus que Ele não é suficiente para a sua vida? Então o que eu tenho que celebrar, pastor? Agradeço que Deus te deu, filho. Agradeça a Deus pela tua família, pelos teus filhos. Agradeça a Deus pela tua vida. Sobreviveste à Covid, foi? Eu perdi muitos amigos. Você já agradeceu a Deus pela vida que Ele te deu? Agradeça a Deus pela vida. Eu falei para os irmãos aqui, eu estou no hotel aqui com a necessaire cheia de remédio. Remédio para tudo. Mas eu estou aqui, ó. Vivo dando glória a Deus. Tem gente que tinha muito mais saúde, muita mais saúde do que você. Já foram embora para a terra do pé junto. E você está aqui todo encraquelado, mas está vivo, né? Pastor, o meu remédiozinho é da labirintite. Se eu levantar rápido, roda tudo. Pastor, o meu é da pressão. Se eu não tomar disparo, eu posso ter um treco. Mas nós estamos vivos. Está viva? É porque Deus tem propósito. Você está vivo é porque Deus tem propósito. E eu repito, esse propósito é maior do que a sua dor, maior do que os seus problemas, maior do que o seu pecado e maior de tudo aquilo que você está enfrentando. Então agradeça a Deus aí, vai, por alguns segundos. Agradeça a Deus pela vida que Ele tem te dado. E aqui eu termino. Agora o navio se quebra. E a Bíblia diz que uns em destroços, outros em pedaços de pau. Estão no mar gelado. E eles chegam em uma ilha. E depois de chegarem na ilha, descobrem que o nome dessa ilha é a ilha de Malta. Que em fenício antigo significa lugar de refúgio. Ninguém aguenta a tempestade a vida inteira, né, gente? Tem pessoas aqui que Deus conhece teu emocional. Sabe que tu não vai aguentar o próximo nível. Ele está te levando para um lugar de refúgio. Calma. Ou Deus vai fazer a tempestade cessar, ou Ele vai te arrancar dela. Uma das duas coisas vai acontecer. Sabe? Calma. A resposta vai chegar. E eu concluo dizendo que Paulo começa como prisioneiro, mas termina como comandante do navio. Você vê no versículo 10, ele diz assim, olha, vejo que a viagem será danosa, hein? Se você ler o capítulo 27, Paulo diz assim para a tripulação, vocês precisam comer, comam alguma coisa, redobrem o ânimo de vocês, e eles comem alguma coisa e redobram o ânimo. Quando tentam fugir em botes, que a Bíblia chama de batel, Paulo diz para o centurião, se alguém tentar fugir, vai morrer, hein? Eu só vou guardar quem estiver dentro da embarcação, sobrevive. Paulo começa como prisioneiro e termina dando ordens. Qual é a aplicação para isso, pastor? Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Não importa como esteja hoje, Deus vai te levar para um lugar de refúgio. E o fim das coisas é melhor do que o início delas.
Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Eu posso? Então, todos, sem exceção, fiquem de pés e atentos ao que Deus quer fazer aqui ainda. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero fazer uma oração toda especial para uma classe de pessoas para lá de especiais. Eu quero orar por você, amigo e amiga que entrou hoje aqui. Como eu disse na pregação, talvez o último lugar que você pensasse em estar fosse hoje numa igreja evangélica, né? Quem sabe você vem, às vezes, acompanhando um cônjuge, um filho, uma filha, e hoje resolveu entrar, eu não sei. Fato é que Deus te trouxe hoje aqui. Não, pastor, quem me trouxe foi a fulana, foi o Beltrano. Eles só foram um instrumento de Deus para te trazer aqui. Ou quem sabe você chegou aqui por conta própria. Foi o próprio Jesus que te trouxe. Você reparou que eu não preguei para você religião? Não. A religião dos meus pais, que era a mesma dos meus avós, que era a mesma dos meus ancestrais, não puderam mudar a nossa vida. Não puderam. A religião não pode te transformar, te mudar, te trazer paz. Eu não preguei filosofia. Não. Jesus disse em João 4,6, a religião é o caminho, foi o que ele disse? Não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que te tira dessa tempestade e te conduz a Deus. Ele é a vida que você tanto precisa. Ele é a verdade que te liberta. Eu estou te convidando hoje não para a religião. Eu estou te convidando para a IBR, para a igreja? Não, também não. Ora, pastor, o senhor está me convidando para quê? Para Jesus. Para ter a experiência de conhecer Jesus como seu Salvador. É só sobre isso. Eu quero orar por você que quer ter essa experiência. Sabe? O que Deus tinha para fazer na minha família, Ele começou na minha vida. A minha mãezinha dava consulta na porta de cemitério manifestado. Eu tive o prazer de ver minha mãe dirigir o culto de oração de uma das igrejas que eu fui pastor. O que Deus tinha para fazer na minha casa começou por mim. Quem sabe o que Deus quer fazer na sua família vai começar por você. Quem sabe? Quem sabe você está vivendo essa tempestade que foi pregada aqui. Se Deus não se manifestar no meio dessa tempestade, já era. Eu quero orar por você, quer ter essa experiência com Cristo. Não é experiência com a igreja, com religião, é experiência com Cristo. Porque quando você toma essa decisão, no mundo espiritual é como se fosse uma cirurgia, né? O Espírito Santo passa a habitar em você. E aonde Ele habita, querido, o mal tem que ir embora. É só sobre isso. Esse momento aqui não é constrangedor. Ninguém vai colocar microfone para você falar. Não, esquece isso. É só uma oração. Eu quero orar por você que quer ter um encontro com Jesus. Permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Pastor, eu estou vivendo tanta bobagem. Jesus não quer saber disso. Isso aí é contigo. Deixa com Ele o que Ele tem que fazer. Quem convence a gente é o Espírito Santo. Você acha que foi de um dia para o outro que eu larguei tudo, parei com tudo? O Espírito Santo foi fazendo a obra na minha vida, no meu coração. Deixa com Ele. O que eu tenho que fazer, pastor? Dê o primeiro passo. Eu quero orar por você que quer ter esse encontro com Cristo. Pastor, como é que eu faço? Peça licença onde você está. Vem até aqui o altar, aqui do lado, aqui, porque a gente está com a plataforma. Vem até aqui, ao lado aqui, porque eu vou orar por você. É só isso, pastor? Só isso. Quem sabe você foi um instrumento de Deus para trazer essa pessoa aqui hoje. Seja mais uma vez um instrumento de Deus para a vida dela. Diga para ela assim, eu vou até o altar com você se você quiser. Fale isso para ela sem constrangê-la. Fala isso. Quem sabe você está aqui hoje afastado do Evangelho. Eu não sei. Mas quem sabe você só está vivo por causa da oração de uma mãe, de um pai. Eu não sei. Eu também não sou Deus para dizer que hoje é o teu último dia de vida. Eu não sou Deus para dizer isso.
Mas de uma coisa eu sei: Jesus te ama. E Ele tem uma grande obra para realizar na sua vida. Então, enquanto nós estamos louvando a Deus, por 1 a 2 minutos, você tem essa oportunidade. Mas a decisão é sua. Isso é um ato de coragem. E é um ato de fé. É um ato de decisão. Olha, o pastor João, pastor Alfredo, pastor Jonathan, os demais pastores, nós não podemos fazer nada. Não, pastor, não. Não posso mudar a sua vida, não posso fazer milagre. Não, pastor, não. O padre, por mais que ele queira, ele também não pode. Mas Jesus pode fazer aquilo que o homem não pode. Não recuse a esperança. Quem sabe hoje seja a sua última oportunidade. Eu não estou falando isso para colocar medo em você, não. É a realidade da vida. O amanhã pertence a Deus, o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Ai, dá uma chance para você mesmo. Dá uma chance para essa família que não aguenta mais essa situação. Hoje é noite de transformação profunda na sua vida. Hoje é noite de mudança. O Evangelho chega onde ninguém chega. O Evangelho faz o que ninguém faz. Pastor, eu quero tomar decisão, mas eu estou preso aqui onde eu estou. A igreja está ligada com Deus em oração. Então escute você aí. Não há obra do inferno, não tem grilhão, não tem corrente que te aprisione aí. Você é livre para tomar a sua decisão. Pode sair daí em nome de Jesus. Nada e nem força maligna pode te prender aonde você está. Aqui é território hostil para Satanás. Deus decidiu te curar. Deus decidiu te salvar. Deus decidiu te libertar. E não tem demônio, obra do inferno, aplauda Jesus, que possa impedir o que Deus tem para a sua vida. Pode vir mais para frente. Pode chegar perto. Os obreiros aí, ajudem, auxiliem, por favor. Por 1 minuto ou 2. Dá para a gente louvar o Senhor? Por 1 minuto ou 2 louvando ao Senhor. Você pode tomar a sua decisão. Você é livre para sair daí. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai perder sua vida para Satanás. Você não vai perder a sua vida para angústia, para depressão. Você não vai perder a sua vida, não, em nome de Jesus. Há uma chance te esperando. Há uma oportunidade te esperando. Venha para Cristo hoje. Aplauda Jesus, igreja. Aonde está você? Eu não posso insistir. Junto ao poço estava eu, quando um Eu não posso te constranger. viu a sede Mas por 1 minutinho ou 2, em mim. tome a sua decisão. A igreja em oração. Em oração, igreja. E me ofereceu água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já